Seja bem-vindo. Hoje o tema da nossa live é as competências de liderança que mais impactam os pequenos negócios. Esse é um tema importantíssimo para esse tempo que estamos vivendo agora. Liderar pessoas é uma das chaves do sucesso de um negócio. Então você precisa entender quais são essas competências. Ontem nós estávamos falando principalmente dessa questão das emoções. Então eu quero que você fique, que você participe. E você precisa entender que o empresário urbano ele precisa realmente dominar essas competências comportamentais de liderança para poder liderar um grande negócio. Então eu aguardo você daqui a pouco. Nós estamos aí aguardando mais pessoas. Daqui a uns 3 minutinhos eu chamo a Gisele para essa live e a gente começa essa conversa que eu acredito que vai ser muito edificante para que você compreenda quais são as competências comportamentais de um grande líder, de uma grande líder. Boa noite, Mariane, seja bem-vinda. Então, daqui a pouco nós vamos estar iniciando. Enquanto nós não iniciamos a nossa live, estamos aguardando mais pessoas entrarem aqui. Eu quero dizer para você que se você quer saber mais sobre Business as Mission, qual que é o conceito de Business as Mission, quais são as definições, como que surgiu esse tema, como surgiu esses negócios Business as Mission, um pouco dessa história. Se você quer saber qual é a diferença entre Business as Mission e outros modelos de negócio, quero dizer para você que nós temos um e-book gratuito que está aqui na nossa bio do Instagram. Você pode entrar lá, se inscrever e baixar gratuitamente esse e-book para que você possa compreender melhor. Na verdade, esse e-book é uma introdução ao Business as Mission, tá bom? Então você pode ir lá depois da live, não agora, e baixar esse e-book para você entender melhor, compreender melhor um pouco mais sobre esse tema. Então, boa noite, Juliernes. Então, daqui a alguns minutinhos eu vou chamar a nossa convidada especial. Eu vou me adiantar aqui e falar um pouco dela. Ela é facilitadora, mentora de grandes executivos. Então, você não pode perder essas informações. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, você não pode perder de forma nenhuma as informações que nós vamos passar aqui para você. E a liderança é algo que é fundamental, não só no negócio. Claro, hoje aqui o nosso tema é negócios, é fundamental, mas também liderança é fundamental em todos os locais, em todo lugar, na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa. Então eu acredito que tudo que vai ser compartilhado aqui hoje pela Gisele vai ser aplicável para você em qualquer situação da sua vida. Boa noite, Yara, tudo bem? Boa noite. Isso, aqui o Alexandre está dizendo que vai colocar os missionários para te ouvirem. Justamente, em missões, olha gente, eu sou missionária, eu estive no campo missionário. Eu quero dizer para você que liderança é fundamental, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com comunidades, A gente precisa demais entender melhor as competências de liderança para poder mover, nos mover e movimentar, gerir pessoas para um bem comum. E liderança é fundamental. Então, compartilhe essa live aqui, tá? Com as pessoas que você conhece. Boa noite, Jéssica. Fabrícia, boa noite. Então, eu vou chamar a Gisele aqui, que ela já está aqui, Vou chamar a Gisele para começarmos este papo muito importante com vocês sobre liderança. Então, convidem aí, tá? Os seus amigos, pessoas que estão interessadas nesse tema. Boa noite, Gisele, tudo bem? Oi, Samara, boa noite. Seja bem-vinda, ao BAM Brasil. Seja Obrigada. Bem-vinda a essa live. Eu realmente creio, que o que vamos falar aqui vai ser algo que vai ser muito edificante para a maioria para todas as pessoas. Como eu estava falando, liderança é algo que a gente
precisa exercer em todos os lugares, né? Independente de ser numa empresa, enfim. Mas liderança precisa ser em todo lugar. Então, eu Isso, quero... Verdade? Então, isso. antes de começar, boas-vindas aqui às pessoas que já estão nos assistindo, né? Muitas ainda chegarão, mas boa noite para você. Eu quero dizer para vocês que o tema da nossa live é as competências de liderança que mais impactam os pequenos negócios. Então, para você, é importantíssimo ouvir essa live, porque liderança, eu creio que é o motor aí, gerador, né, do sucesso, de um avanço no negócio. Então, você precisa ali entender melhor quais são as competências que você precisa aprimorar para ser um bom líder, né? E aí eu quero, se você não me conhece, meu nome é Samara Brandão, eu sou embaixadora Ban Global aqui no Brasil, né? Sou administradora de empresas também, mentora, consultora, né? E hoje a nossa convidada especial é a Gisele Cipilli. E aí, Gisele, eu vou lhe apresentar, mas você pode também complementar melhor, né? Sobre a sua trajetória, a sua experiência. A Gisele é pedagoga, é especialista em gestão de pessoas, trabalha com metodologia de treinamento e desenvolvimento, né? É facilitadora, né, de executivos, ela me falou isso, né? E ela é coaching e faz coaching e mentoria também. Então, ela é mentora, coach. Então, seja bem-vinda, Gisele, novamente à nossa live. Obrigada, Samara. Primeiro, quero dizer que é uma alegria ter conhecido o BAM Brasil. Quero agradecer a Juliana, da Heaven Consultoria. Foi ela que fez essa ponte entre nós duas, Samara. Eu sou muito grata pela Ju, por ter me apresentado você. Eu vinha num movimento esse ano, que eu confessei para você no nosso café virtual, né? Eu disse, como cristã, antes mesmo da pandemia, eu já vinha me questionando muito, já por causa da etapa de vida como empresária, então também sou empresária, pessoal que está aí, eu tenho 2 empresas há 25 anos com meu marido e sócio, nós temos 19 pessoas atualmente sobre a nossa gestão nessas 2 pequenas empresas, empresas de pequeno porte, e tem uma outra microempresa que é a minha empresa de treinamento. Então eu transito entre 3 CNPJs, né, a minha família, a minha gestão pessoal e tudo isso. E nesse ano eu dizia para a Samara que se tem algo que nós cristãos temos e que se aplica muito, né, Samara, a todos os contextos e principalmente aos negócios, que é o foco do Business as Mission, é a inteligência existencial. Então, se fala muito das inteligências múltiplas, de Gardner, de inteligência emocional, inteligência, coeficiente de adversidade, que é um tipo de resiliência, mas eu estava sendo tocada pelo Senhor, Samara, era como um chamado novo para mim, sabe? Eu espero que para vocês que estão com a gente, essa sede também esteja no seu coração como líder, como empresário. E esse chamado era assim: o que você já tem comigo nesse relacionamento, nessa tua sabedoria existencial, nessa tua inteligência espiritual, e que você pode trazer agora para o mercado, para os negócios, para me representar, para me fazer presente num novo momento de mundo. E de repente veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, Deus realmente estava falando de forma pessoal comigo. Por isso, gente, eu quero agradecer o convite, porque eu me sinto realmente hoje com uma missão de colocar para vocês qual é esse papel mesmo de liderança sob o aspecto da nossa espiritualidade, o que é extremamente chave, né, Samara? Então, tô aqui fervendo de vontade de compartilhar muita coisa com vocês. Passo a bola de novo para a Samara e ela me apresentou. Então, ela me apresentou, mas assim, o que eu quero dizer é que tudo que eu faço hoje, do ponto de vista profissional, ele é um reflexo de uma ânsia, de um anseio por um chamado que eu tive lá aos 21 anos. Então, isso se reflete hoje
quem é missionário sabe aí dos 7 montes da cosmovisão. Então Deus me chamou especificamente para o monte dos negócios, mas a minha origem é Cristo e o meu destino é Cristo, não importa onde estou transitando. Então é com muito temor que eu trago para vocês alguns conhecimentos científicos hoje, né, comportamentais, que são fruto primeiro dessa minha sede por servir, por ajudar pessoas, e que depois busquei ferramentas, sou empresária, mas isso tudo é secundário. Mas sim, da onde venho? Venho do Senhor e volto para o Senhor, essa é a minha essência. Amém, Gisele. Olha, essas lives estão me abençoando demais, porque quem está acompanhando a feira, né, eu creio que está sendo muito abençoado com essas lives, porque é muito conhecimento, né, espiritual e técnico ao mesmo tempo. Né, que fazem com que as pessoas virem chaves assim, específicas, né, para poder realmente, como eu digo assim, executar, não só executar melhor o negócio, mas principalmente eu acredito que virar realmente uma chave mesmo dentro de si. Então, ver de maneira diferenciada, né, algumas coisas que muitas vezes essa visão trava a gente de ter, né, ali ver uma solução diferenciada em Deus. Então, né, ontem, é engraçado, José, que ontem na live com a Audrey, eu acho que ela está até aqui assistindo, ela falou algo muito interessante, que muitas vezes a gente está falando sobre o propósito do dinheiro, né? E como o dinheiro realmente ele tem um propósito e muitas vezes a gente se relaciona com o dinheiro de uma maneira muito, muito emocional. Então, ela falou assim que muitas vezes a nossa decisão de compra é emocional. Eu tô com depressão, eu tô triste, eu tô chateado, eu vou e compro algo, né? Com uma forma de, enfim, tentar tratar uma emoção. Isso foi muito interessante, né? Como a gente trouxe isso. E aí, pensando que muitas vezes, como a gente se relaciona com o dinheiro de forma emocional, isso quer dizer que a gente toma decisões de forma muito emocional. Em tudo na nossa vida, né, Gisele? E aí, ou seja, a gente agora, nesse momento, como você disse, estamos vivendo um momento de pandemia. Muitos negócios, muitos empresários e empresárias estão liderando negócios. E aí, de repente, você tem um momento de incerteza, você não sabe o que fazer. E aí vem, né, como que você tomou uma decisão, né? Como que as emoções elas podem atrapalhar muito a gente a tomar uma decisão acertada. Então, a minha primeira pergunta para você é: como um líder pode administrar essa situação para evitar tomar uma decisão precipitada, né? Já que a gente, às vezes, toma decisões ali no meio do pânico, das emoções. Sim. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós lideramos, e primeiro que eu não tenho a pretensão de ter respostas prontas para vocês, tá, Samara? Mas aqui a gente vai construir juntos a partir das nossas experiências e vivências. Então, quero respeitar muito quem está nos ouvindo. Mas eu vou trazer os recortes da minha vivência e também das minhas formações. Veja, primeira coisa, nós lideramos a partir de quem somos. Sim. Não existe o contrário. Não dá para liderar e ser. Não, eu sou. Então me torno líder. Se eu lidero a partir de quem sou, você contextualizou a pandemia, então eu vou trazer um pouquinho disso. Se as pessoas gastam dinheiro porque estão emocionalmente abaladas, o líder, ele vai liderar a partir de quem ele é, mas o que ele é na pandemia? Aquilo que ele já era. Só vai vir à tona alguns comportamentos e aquilo que ele é, o seu perfil, o modelo dele de liderar, só vai ficar um pouco mais exacerbado emocionalmente por causa da pandemia. Mas ele não se torna uma nova pessoa agora. Agora sim, é uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de se transformar. Mas nós lideramos a partir de quem somos. E as nossas emoções fazem parte do processo das escolhas que tomamos. Isso no dinheiro e na gestão de pessoas também. Porque a gestão de pessoas, o que é liderança? Liderança é relacionamento. Sim. Agora,
como é que um dono de um negócio se relaciona? Eu gosto muito dessa pergunta, assim, que eu já vou deixar como uma dica para vocês. Tá? Uma coisa bem simples, o que é liderança? Você líder. Pergunta assim para você, olha, o que nós poderíamos fazer juntos que se eu fizesse com as pessoas, ficaria melhor do que se eu fizesse sozinho? Isso é liderar também. É uma consciência de que se você fizer junto com outras pessoas, fica melhor do que se você fizesse sozinho. Então, quando a gente fala de competências de liderança que impactam, primeira coisa, o que é competência? Competência, Samara, é como eu respondo às situações. Uau. Então, veja. Então, se o líder estava respondendo às situações da empresa dele, no modus operandi, né? Já de uma emoção conturbada, porque é a partir de quem somos, lembra? Se nós Sim. somos, nós vamos liderar. Então, de repente, num momento como esse, ou em qualquer outro momento de crise que a empresa passa, a família passa, a organização que ele lidera passa, a ONG passa, enfim, ele vai exacerbar a maneira como ele responde às situações. Então, as competências, elas dão sinais de como nós somos também. São as nossas habilidades, o jeito que a gente funciona, tá? Então, só para fechar, se fala muito de inteligência emocional. Eu quero dar um exemplo de não vou dizer se é homem ou mulher, mas de uma pessoa que eu atendo, um empresário. E a primeira abordagem foi assim, o que eu faço agora para liderar? Porque eu já vinha num desequilíbrio emocional. Gisele, onde é que está o maior especialista de inteligência emocional no Brasil? Porque eu quero contratá-lo. Deve existir uma ferramenta, deve existir um método que vai me ajudar. Olha como é que a gente se industrializou, Samara. Quer dizer, dá para comprar inteligência emocional na prateleira? Não dá para comprar na prateleira. Não é porque agora, no momento de desespero, eu vou contratar um guru mega extra consultor. Então, olha que legal. Primeiro, não existe alguém e nenhuma ferramenta que possa fazer algo por um líder que o líder não queira fazer por si mesmo em primeiro lugar, que é a autoconsciência. Para mim, a maior competência, e eu acho lindo isso, porque é super bíblico, é super espiritual, né? Porque é exatamente isso. Onde é que nós vamos encontrar o Espírito Santo, Samara? Dentro de nós, né? Dentro de nós. Se eu não volto a consciência para mim mesma, eu não faço uma conexão comigo, com quem eu sou, como eu respondo, que competências eu tenho, blá, 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 blá. Não faço uma conexão com o Espírito Santo. E aí eu lidero como? No improviso, enfim. Nós estamos falando aqui, claro, que existem líderes maravilhosos, mas a gente está falando aqui das competências que vão impactar os pequenos negócios. Então, deixa eu contextualizar, fechar essa questão da emoção, que eu acho muito importante. Veja, existe muito conhecimento, Samara, sobre liderar pequenos negócios. Vamos falar aqui pequeno negócio que gera até 4 milhões e 800 ao ano. Até 4 milhões e 800 ao ano, que é a minha expertise, porque eu tenho 2 empresas assim. Eu sou coach executiva de líderes de grandes organizações. Mas eu, em primeiro lugar, lidero a minha empresa. Então, veja, nesse contexto, tá? Tenho algumas competências que são mais executivas, que são competências de ação. Por exemplo, uma competência de ação que mais está impactando agora, a agilidade. Quem não tá liderando com agilidade, está demorando para juntar o seu time, está demorando. Quem não está sendo ágil vai ter um problema, porque cada dia nós temos uma coisa diferente acontecendo e que vai acontecer na nossa empresa. Então, as reuniões, Samara, que aconteciam assim, a gente chama de checkpoints, né? Às vezes os checkpoints eram mais espaçados, agora a gente está tendo que fazer muitos checkpoints. Às vezes, eu mesmo e o meu marido, às vezes a gente faz 3 ao dia. Uau! Porque nós somos da área da saúde. Porque nós somos da área da saúde. Então essas competências executivas, elas impactam muito. Mas o que eu quero hoje trazer para vocês?
Eu quero muito trazer essas competências de consciência, essas competências de reflexão. E uma delas é a autoconsciência. Líder, olha para você, porque a partir de você é que você vai liderar. A gente não lidera a partir de um modelo comprado na prateleira, de uma técnica que a gente viu que é boa. Essas são ferramentas. Mas, Samara, quem é que vai segurar as ferramentas? É o líder, sou eu, é você. E a gente segura com mais força, com mais destreza, com mais habilidade. Vamos dar um exemplo. Quantas nações hoje estão tendo grandes problemas em liderar nesse contexto? Será que falta ferramenta? Falta instrução? Falta pessoas qualificadas? Não falta. Os líderes estão liderando a partir de quem são. E aí eles estão mostrando a que vieram. Então, aquilo que somos, para mim, é a competência de autoconsciência. Volta o foco para mim, eu vou falar eu, né? Eu, Gisele, volto o foco para mim. Tá? Observo de verdade como é que eu funciono, quais são os meus padrões emocionais que se repetem e que colocam a perder na tomada de decisão no meu negócio. Qualquer decisão hoje um pouco mais impensada, ela vai impactar mais. Então, se eu percebo que eu tenho um padrão emocional que respondia muito rápido e refletia pouco, e como as consequências não eram tão graves, né? Enfim, eu tinha capital de giro, eu estava com uma carteira de clientes super cheia, tinha gente na fila me esperando para atender, mas de repente agora o meu segmento, pá, deu no poste, agora, peraí, eu vou ter que revisitar a mim e quebrar esses padrões. Sim. Esses padrões não vão funcionar mais. Por isso que eu digo que é uma grande oportunidade de desenvolvimento emocional que nós estamos. Mas vai precisar revisitar a si mesmo, vai precisar ir atrás dessas competências que eu disse que não são só executivas, são de reflexão, de autoconsciência e principalmente de inteligência existencial, que a gente tem de sobra como fonte, que é o Espírito Santo. Gisele, interessante isso que você colocou, porque quando você diz assim que a gente faz esse exercício de autorreflexão e de olhar para você e entender que a liderança parte de você, você lidera a partir de quem você é interessante porque eu te falo porque eu também tenho uma experiência nessa área como consultora, e quando eu dava consultoria no Sebrae, eu achava muito interessante, porque todo empresário que eu visitava, eu identificava ali, quando eu fazia um diagnóstico, que a empresa era a cara dele. E essa é uma frase que eu sempre disse porque eu aprendi isso. A empresa é a cara do seu dono. É impressionante. Então, só que assim, você via, por exemplo, alguns empresários que eles não conseguiam fazer esse exercício de autorreflexão. Então, sempre a culpa de algum problema na empresa dele era de um funcionário, era do sócio, era de outro, nunca dele. Porque ele está respondendo com as competências executivas, ele está executando, e não tem nada errado nisso, mas tem competências reflexivas, que de verdade são aquelas que vão transformá-lo. Uhum. Então, às vezes eu via que alguns executivos tinham dificuldade de fazer ter essa competência autorreflexiva. Então, muitas vezes é melhor eu não fazer, eu tenho dificuldade de fazer isso, de entender que eu tenho responsabilidade sobre certas coisas, né? E não, a culpa é do outro, isso aqui deveria ter dado certo, então a culpa é de alguém que não executou como deveria. Então é interessante isso que você está falando, porque realmente nós precisamos fazer esse exercício de autorreflexão, né? Isso. A partir disso, isso é muito importante, importantíssimo, né? E aí, falando sobre isso, falando sobre essa autorreflexão, né? Claro, e a liderança, como eu falei, eu vejo que, é claro, o sucesso de um negócio, ele vai depender de vários fatores, né? Mas é óbvio que eu vejo que a liderança é um fator chave para o seu negócio ter sucesso. Porque você envolve as pessoas, né? Você sabe não só motivá-las, enfim, envolvê-las e gerir toda aquela situação, né? Para que as pessoas encontrem uma solução. Porque a gente sabe que a gente não vai muito longe sozinho, né?
Então, igual você Sim. disse, a gente precisa ir junto, porque a gente faz melhor juntos. Então, a liderança, ele é um fator-chave para o sucesso do negócio, né? E aí, a minha pergunta é, né, quais são essas competências, né, comportamentais essenciais para que essa liderança, de fato, aconteça? Uhum. Então, você falou a importância do líder. Veja, o líder de um pequeno negócio é diferente do líder executivo de uma grande organização. Por quê? Eu sei porque eu e meu marido, a gente faz isso e a gente tem aqui a experiência em casa. O que que acontece? Ele está lá na empresa liderando, chega em casa, ele vai ter que... As coisas que repercutem na empresa, as várias áreas da empresa, elas repercutem, elas ressoam em quem ele é. Sim. Então, e quem ele é em casa, ele é no trabalho, ele é com o filho, ele é com a esposa, ele é com o amigo, ele é na igreja, ele é. Não tem Então, separação. Não tem separação. não tem separação. Eu vejo que ainda alguns executivos, não todos, mas alguns que têm um equilíbrio muito forte de vida e trabalho, eles deixam até, porque é da competência da organização fazer aquilo dar certo. Mas o dono do pequeno negócio é da sua competência. Então ele leva para casa. Então, muito mais ainda, essa autorreflexão muito de autoconhecimento, mas eu vou dizer assim, autoconhecimento é mais do que autoconhecimento. É um olhar profundo para perguntar, agora eu vou colocar aqui no nosso âmbito da espiritualidade, Deus, o que o Senhor vê em mim que eu não estou vendo? Opa. É uma conversa, uma reunião pessoal com você mesmo. Isso nós temos um ganho imenso, porque quando vamos para o nosso secreto, quando nós vamos para o nosso lugar de oração, são as melhores reuniões que os líderes podem ter. Não perca essa oportunidade. Não termine um devocional seu sem dizer, Deus, o que o Senhor está vendo ao meu respeito? Que eu preciso enxergar, quer dizer, esse movimento de autoconsciência, ele não é solitário, nós estamos com a Trindade, nós estamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que nos dão essa, a minha identidade vinda do Senhor, exatamente, nós temos essa equipe que nos ajuda a liderar, né? Nós não estamos liderando sozinhos. Então, quando você fala quais as competências, eu acho importante ressaltar, Samara, e a gente contextualizar como nós deixamos de aproveitar, às vezes, os nossos momentos com Deus para recebermos instruções de liderança. Nós saímos para execução, eu volto e vou insistir nisso, né? Nós vamos executar. Mas veja, eu estava fazendo uma reflexão. Qual a diferença entre Saul e Davi? Saul era um cara grandão, bonitão pelo jeito, porque foi escolhido a dedo, o povo de Israel estava pedindo um líder, né? E que só fez uma besteirinha lá, tá? Davi, baixinho, ruivo, não tinha nenhuma reputação, fez várias besteiras, várias. Verdade. Só que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Saul foi o quê? Um cara que é lembrado hoje como um, sei lá. Então eu olha para você, olha para mim, líder, né? E olha assim, qual a diferença? O que a Bíblia me mostra a respeito da minha liderança? Ela mostra que a liderança de verdade, ela acontece a partir das intenções, Samara, e não do erro e acerto. Não é da execução, é da intenção. É a partir dessa forte consciência, desse forte alinhamento de intenções do porquê eu lidero, por que Deus me confiou esse negócio, se tudo vem dele e volta para ele, Senhor, o que Davi fez? Ele disse, sonda-me e me conhece. Quer dizer, olha que coisa mais linda, não é só autoconhecimento, é sonda-me, Senhor, de tal maneira que essa luz sobrenatural que há no Senhor, ela coloque luz em quem eu sou. E aí, a partir do que eu sou, eu vou lá para as competências executivas. Então, para não deixar de dar dica, né, para não ficar aqui só... eu sou muito profunda e eu ficaria aqui horas. Profundidade, porque é disso
nós estamos precisando hoje, Gisele, de pessoas profundas, né? Porque eu creio que principalmente nesse momento nós precisamos mesmo sair do raso, né? Sair da superfície, porque é um momento que exige que a gente vá mais fundo, mais profundo com Deus. E eu lembro, tem uma passagem bíblica que Paulo fala, eu acredito que é lá em Romanos, que ele diz que nós não somos mais meninos para tomar leite, né? Que ele fala, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Então, nós precisamos entender que nós precisamos amadurecer em Deus. E para isso, Exatamente. precisamos crescer, entender o nosso papel de líder, entender dessa, né, não dessa necessidade, mas dessa responsabilidade que o Senhor nos confiou. Então, que você seja profunda mesmo, Tá. porque Então vamos lá. Samara, que bom que você está me dando corda, Samara. É isso. Hoje eu dou corda mesmo. Isso mesmo, Samara. Perfeito. Continue com essa voz. Você veio para Curitiba, você é Ban Global porque Deus te deu uma voz que vai desafiar os seus filhos a uma nova profundidade em liderar. Já foi o tempo que ser líder era ser perfeito, era ser o cara que tinha todas as respostas. Não. Sabe, para mim, uma das competências que eu mais vejo hoje nas pessoas que eu atendo, que as eleva de um patamar daqui para cá, é a habilidade de perguntar. Você não tem todas as respostas. Reúna as pessoas. Então, os líderes diziam assim, e pastores, eu estou na igreja desde quanto tempo? Eu tinha 8 anos de idade. Então, eu mesmo já cometi vários erros como líder. E não é isso, mas é a intenção. Voltamos? Deu uma travadinha aqui. Oi, estou te ouvindo. Tá. Voltamos? Opa. Então, deixa eu ver onde eu parei lá, né? Então, veja só, essa profundidade é importante porque, mais do que ter todas as respostas, nós, líderes desse novo momento, nós andamos 30 anos em 3 meses. Verdade. Tem alguns especialistas dizendo que esses 3 meses equivalem a um avanço de 30 anos. Então, vamos lá. Competência de perguntar, de questionar, de ouvir as pessoas. Quem que saiu na frente agora? Os pequenos empresários que saíram na frente? Aqueles que reuniram suas equipes e perguntaram. E disseram assim, eu não sei todas as respostas, eu não sei o que fazer. Quais são as ideias que você tem? Como podemos juntar o nosso melhor para que a gente construa um melhor maior? Então, gente, por favor, não dá mais tempo de ficar achando que a gente sabe tudo. A gente não sabe. A gente precisa das pessoas. Então, essa competência de comunicação, que é ouvir, perguntar e falar. E mais uma coisa, apreciar o que ouvir. E uma quarta coisa, apreciar o que você ouviu. Por quê? Porque está se falando numa competência que vai mais ser falada agora, anotem aí, tá? Que vai ser uma demanda mundial na liderança pós-Covid, que é a competência da integralidade. Os líderes que conseguirem se ver como ser integral e ver as pessoas que ele lidera como pessoas integrais, não como recortes, porque vão alcançar os resultados acima da média. Voltou? Opa! Gisele, está travando um pouco. Oi, está me ouvindo, Gisele? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou. Oi. Vamos, o áudio, então, bastante a internet, né? Mas nós vamos conseguir nessa live. Olha, se cair essa live, Gisele, eu realmente, tá bom? E aí as pessoas também voltam a acompanhar. Tá bom. Mas isso é muito importante que você falou
essa questão da integralidade, porque já, a gente vem falando, como Business Existe, um Banco Global, sobre a questão dessa integralidade entre fé e negócios, dessa integralidade que seria o evangelho integral para de uma igreja integral para um mundo integral. Porque para Deus não existe separação entre sagrado e secular. Né? Não existe isso. Então, é como você disse no começo, o que você é em casa, você é no trabalho, você é, enfim, com seus amigos, com seus filhos, com todo mundo. Não existe essa separação. E Deus também não quer separação. Então, isso é importante, essa integralidade. Né? A gente entender, quando a gente fala de negócios ser um chamado, negócios ser algo que Deus nos chamou para fazer, para atuar nessa área de influência dos negócios, é porque Deus entende que, por exemplo, quando você fala da palavra dele, né, você não está apenas semeando, claro, a salvação. É que a palavra não termina apenas na salvação, ela é só o começo. Ela é uma caminhada de filhos que caminham no reino de Deus. E o reino de Deus, dentro do reino de Deus, você tem governo, educação, negócios, né? Você tem entretenimento, você tem, enfim, aquelas 7 áreas que a gente conhece, né? Então, assim, os filhos maduros de Deus, né? Os filhos que entendem que agora que sou filho, agora que sou salvo, tenho a responsabilidade, né, de influenciar essa área com os princípios bíblicos, como Deus gostaria na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, né? Então, é a nossa responsabilidade de trazer na terra como é no céu, em todas as áreas. É isso que se fala desse evangelho integral. Então, claro, você dá para a salvação, mas você também depois ensina aquela pessoa no discipulado a ser um discípulo, né? E reproduzir o reino, né? Então, a minha pergunta para você tem a ver com isso também, Gisele, né? Que é sobre a sua experiência, né? Na sua experiência, né? Que você, como você já falou, você é uma mentora de executivos. E eu creio que, como você disse, existem competências executivas, existem ferramentas, existem várias coisas. E você trouxe um exemplo interessante que você disse que um cliente, eu falei, onde é que tem essa inteligência emocional para comprar, que eu quero, né? Mas, na sua experiência, como que a espiritualidade ela pode ajudar, né, um líder a se desenvolver? Então, eu acredito que você deve ter já verificou nessa... Primeiro, como a gente vai ficar com essa live gravada, deixa eu resumir, então, as 3 competências-chave, tá? 4. A autoconsciência, que é revisitar a si mesmo e fazer essas visitas junto com o Senhor, para que Ele mostre e traga clareza sobre quem somos, né? Sonda-me, é o sonda-me, a primeira. A segunda é a comunicação, mas é falar, ouvir, perguntar e apreciar, considerar o que ouviu. A terceira, a integralidade, o líder que vê o ser humano como integral, vê também a sua organização como uma organização aprendente, é responsável pela cultura, sabe que ele traz uma cultura ali integral a partir de quem ele é. E a quarta, que é a coerência. Não dá mais. As marcas que não são coerentes, as pessoas que não são coerentes, elas não chegam mais a lugar nenhum, né? Estão aí, olha, a gente está vendo governantes tendo sido travados por redes sociais porque havia uma incoerência nas informações, havia o fake news, na verdade, incoerência, a gente está usando aqui um eufemismo, mas incoerência é mentira. Então, um líder que mente, que ele fala uma coisa e vive outra, né, não se sustenta e a organização sofre. Ele perde pontos com a equipe deixa de confiar nele. Então, vamos lá. Como que a espiritualidade impacta na liderança? Tudo. Verdade. Né? Porque se a gente for agora tirar as nossas camadas, uma cebola, né? Vamos tirar as camadas. Corpo, emoções, alma, cérebro e espírito,
que a Bíblia fala de alma vivente. É mais do que alma, é alma vivente, é a eternidade dentro de mim e de você. Então, se nós não alimentamos, se nós não desenvolvemos, não aproveitamos a eternidade que está dentro de nós, a gente vai ficar muito raso e não vamos representar o governo para o qual o Senhor nos chamou para ter como embaixadores dele, quer nos negócios, quer como num púlpito. Não tem como. Nós precisamos, sim, como cristãos. Eu acho muito legal, assim, Samara, que se Jesus morreu por mim, por você, ele é aquela historinha de escola dominical. Ele deu um presente, né? Então, esse presente, a hora que a gente abre, tem o que lá dentro? Tem salvação, tem um modo de viver. Verdade. Jesus, ele não deu para a gente uma religião, ele não deu para a gente uma obrigação, ele não deu para a gente uma lei, ele deu para a gente um modo de viver coerente, no qual ele se posicionou como um modelo a ser seguido. Então, o empresário cristão, na minha opinião, eu falo por mim e pelo Márcio, que não aproveita da onde ele veio, da onde ele está em Cristo, para conduzir os seus negócios e conduzir a sua liderança, ele está, no mínimo, sendo pouco inteligente. No mínimo. Verdade, né? verdade. Porque nós temos uma fonte. Fonte. Agora, vamos pensar na inteligência espiritual. Algumas grandes organizações, até tem um executivo do LinkedIn, agora eu não consigo te dar referência, que está se falando de inteligência espiritual. Por quê? Porque o ser humano não aguenta mais. Nós chegamos num ponto como humanidade que não só os cristãos, mas todos têm uma sede pela Sim. verdade, uma sede pelo propósito, uma sede. Sim. Então, nunca antes tanto o ser humano está revisitando, olhando para onde é que está a sua fonte e o seu destino, de onde ele veio e para onde ele vai. Então, onde está né? Exatamente. Então, esse questionamento, se nós vamos liderar nas nossas empresas pessoas que não têm a mesma fé, não tem problema nenhum. Não tem nada, não precisa ter pessoas que têm a mesma fé. Porque o ser humano, na sua essência, na sua humanidade, ele quer saber a sua origem e o seu destino. E nós podemos ser uma liderança inspiracional, onde o Espírito Santo nos ensina, onde nós temos reuniões com ele, ele nos fala, e a gente pode, então, não só cumprir o nosso chamado, mas tornar parte do nosso chamado como líderes de empresas, influenciar pessoas a encontrarem a si mesmas, nelas e em Cristo. Né? Então, essa é a minha crença de por que a espiritualidade é tão importante nos negócios. E essa daí é um pilar do BAM. Por que a gente fala que o BAM tem 4 pilares, né? Que é o econômico, o social, o ambiental e o espiritual, que eu sempre falo aqui. E eu acredito que, independente da empresa, do negócio, ser um negócio cristão ou não, ele deveria ter esses 4 pilares pensado e organizado com ações intencionais dentro do seu negócio. Porque Perfeito. eu vejo que é o futuro. Porque as pessoas hoje em dia, elas sabem que elas não estão, como você falou, não estão aqui à toa, elas sabem que elas querem entender qual é o seu propósito, elas querem entender o seu desígnio, isso independente, né, de serem cristãs ou não. E aí nós, como cristãos, que eu creio, entendemos a verdade, sabemos qual é a verdade, nós podemos guiar essas outras pessoas, como você falou aí, a entender quem são em Cristo. Né? Ontem a Audrey falou também aqui sobre por que muitas vezes nós temos medo de perder o dinheiro. Porque nós não entendemos que somos filhos, nós não encontramos, muitas vezes nós esquecemos que somos filhos de Deus, assim, a gente não tem muito essa consciência. E você falou algo aí muito interessante quando você falou do presente, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para nos dar vida em abundância. E muitas vezes a gente acaba nos acostumando com a escassez, né? Que eu falo, não falo apenas de escassez material, mas principalmente, né? Porque nós temos uma abundância espiritual aqui no nosso, dentro de nós, que nós não acessamos,
né? E isso acaba nos limitando nas nossas decisões, nas nossas escolhas, né? E isso que você trouxe realmente, eu acredito, sabe, Gisele, que é mesmo assim o futuro. Se alguém quer uma dica aí de tendência do futuro para os negócios, entenda que os seus funcionários, a sua empresa, o seu cliente, o seu consumidor, ele entende que ele quer ver a coerência da empresa, ele quer ver a coerência da marca, isso é uma tendência. Ele quer ver que aquela marca realmente, que se diz sustentável, é coerente naquilo que está pregando. Ele pesquisa sobre isso, né? Ele quer ver se você realmente tem um desenvolvimento ali dos seus funcionários, se você trata bem realmente as pessoas da sua equipe, ou se aquilo ali é só um marketing. Hoje em dia não dá mais para a gente enganar, né? Como você falou, ser incoerente nas coisas. Então, eu dou essa dica, né? Realmente, como você falou, e tem que buscar espiritualidade. É o que eu creio que é um despertar em relação a isso, porque a humanidade já sabe e já provou e já testou que sem espiritualidade você pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode ter a melhor técnica do mundo, você pode ter a melhor inteligência do mundo, mas ela não funciona, ela é limitada, ela não rompe barreiras. Tem coisas que a gente só rompe determinadas barreiras através da nossa fé, né? Então, assim, nós estamos aqui quase terminando, mas eu quero deixar um espaço para você, Gisele. Deixa eu ler alguns comentários aqui antes, aqui para ver. Ouvir a voz do propósito, vida leve é o chamado do mestre, verdade. Aqui, espiritualidade, a pauta, o Lucivaldo também, inegociável. Jesus como estilo de vida. Jesus deu tudo pronto. Deixa gravada, vou deixar, Sato, vou deixar. Que benção, vamos lá, que bom. Glória por essas conquistas. Tá bom. Então... fale sobre ele. Tá. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, eu tenho um site, giselecipilli.com.br. Lá tem um blog, eu escrevi lá os desafios de empreender, então, forças e limites. Tem algumas competências-chave ali. Por quê? Porque eu tenho segmentado o meu público agora nessa nova etapa da minha vida e da minha carreira. Tenho feito uma ressegmentação, que é o público feminino. Eu tenho trabalhado com a carreira da mulher de forma mais intensa e com a liderança feminina, tá? Então, eu tenho conteúdo lá no site e a partir também dessa minha experiência, surgiu o programa Me Inspira, porque ali eu posso colocar muito também das minhas verdades, das minhas vivências sob o aspecto do desenvolvimento humano. Então, @programa Me Inspira, lá é um canal de conteúdo e também de mentoria que você pode dar uma olhada com foco na mulher, tá? E vai ser uma alegria conversar com vocês fora daqui, vocês que estiveram na live, que vão assistir depois, se conectem comigo, eu adoro fazer relacionamentos e estou aqui para servi-los como mulher, como humana e também principalmente como filha e serva do Senhor. Então, pessoal, por favor, você que quer mais informações, que é mulher, que quer participar de um projeto de negócio, sei, inclusive, que a Gisele me mandou aí um Canva, que eles fizeram, Canva da mulher, então, olha, bem legal, vai lá, Projeto Me Inspira, @Projeto Me Inspira lá no Instagram, eu já estou até seguindo, então você que é mulher pode ir lá seguir. Programa Me Inspira. Programa Me Inspira, @Programa Me Inspira. E você também pode, né, inclusive, entrar no site da Gisele, www.giselecipilli.com.br. Eu também já entrei lá para você, né, enfim, entrar em contato com a Gisele, quem sabe fazer uma mentoria aí para o seu negócio. Então, não perca essa oportunidade. Eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, @Projeto Me Inspira. Programa. Programa Me Inspira. Pronto. Então, você pode seguir aí esse Instagram. Gente, eu quero também dar um aviso final para você, tá? Que você pode acessar o nosso link
na bio, tá? Nós temos lá um link na bio que tem um e-book que eu escrevi, um e-book que chama Business as Mission, uma introdução a... Quer dizer, o nome do e-book é BAM, Negócio com Missão, uma introdução ao Business as Mission. Esse e-book é gratuito. Você pode ir lá baixar esse e-book, né, para se você quer entender melhor sobre o BAM, como que se iniciou, qual é o conceito. Então, eu encorajo o e-book. É isso, a nossa live, as nossas séries de lives aqui do Ladies Week termina aqui com a Gisele, com muitas, não só, então, não digo informações, mas eu creio que são revelações, essa é a palavra, não é uma informação, uma revelação para que a gente possa ser líderes melhores, principalmente líderes com o coração de Deus. Então, eu agradeço vocês, agradeço vocês, Gisele, mais uma vez. Essa live vai ficar gravada, você pode ir lá assistir depois. Eu espero